Nos tempos antigos, em uma pequena vila encravada entre colinas verdejantes e florestas misteriosas, vivia uma família humilde e sofrida. Os pais, idosos e enfermos, olhavam com tristeza para seus filhos famintos. Entre esses filhos havia uma jovem chamada Agnes, cuja beleza rivalizava com a própria luz da lua. Ela possuía olhos cor de esmeralda e cabelos tão negros quanto a noite mais escura. Lord Milo de Dragon era o senhor daquelas terras e o seu castelo imponente era servido por um grande número de súditos, os quais tinham prazer em prestar-lhe serviços devido ao caráter bondoso de seu senhor. Ele ainda era um homem jovem e atraente, mas, por motivo de um infeliz amor sofrido no passado, rejeitava qualquer novo envolvimento amoroso, pois tinha medo de se decepcionar novamente. Evitava ao máximo as ofertas generosas de carinhos das mulheres que, mais interessadas em status do que em obter um verdadeiro amor, ofereciam-se a ele. A fama de solteirão invicto de Lord Milo corria pelos quatro cantos de suas terras e muitas piadas maliciosas a respeito de sua virilidade decorriam dele se recusar a se relacionar com as mulheres que se ofereciam. Sempre sonhou com um grande e verdadeiro amor e não se casaria apenas para satisfazer as opiniões alheias. Tinha certeza que a mulher ideal existia e a aguardava com muita intensidade. Era uma noite sombria, quando a lua brilhava fraca no céu. Os pais de Agnes, desesperados por dinheiro, decidiram fazer algo terrível. Eles resolveram que se dirigiriam ao Lorde com uma proposta surpreendente. Em troca de uma quantia considerável de ouro, a sua filha Agnes fingiria se casar com ele. Dessa forma, através de um casamento falso, todos do seu reinado o deixariam em paz, principalmente as mulheres caçadoras de um marido rico e poderoso. Os pais de Agnes lhe explicaram que estavam oferecendo aquela proposta por necessitar muito do dinheiro, do qual serviria de sustento deles e de filhas menores. O Lorde relutou a princípio com a absurda ideia. No entanto, possuía um coração capaz de sentir compaixão. Ao ver a condição da família de Agnes, ele aceitou a barganha, não movido pelo desejo carnal, mas pela situação em que a família se encontrava, a ponto de oferecer a própria filha a um homem, mesmo que de mentira. Pensou também que aquele acordo poderia ser a solução para acabar de uma vez por todas com os cochichos e murmurinhos sobre a decisão dele em não aceitar qualquer uma mulher que visasse apenas a posição e o poder de ser a senhora do castelo. Com isso em mente, aceitou a farsa de um casamento com Agnes. Os pais de Agnes acertaram tudo com o Lorde, porém não conversaram com a filha primeiro. Quando ela soube, ficou muito triste e não concordou facilmente com a farsa, mas acabou aceitando o acordo para o bem de sua família. O acordo consistia em um casamento verdadeiro, com festa e todos os aparatos necessários a um evento desse tipo. Porém, não precisaria haver a relação íntima do casal e os quartos seriam separados. Se por acaso o Lorde precisasse acabar o casamento por ter se apaixonado,
eles fingiriam a morte de Agnes e ele ficaria viúvo, indo ela viver em um outro reino onde ninguém a conhecesse, com uma bela quantia que daria para que tivesse uma vida confortável. Foi tudo combinado entre os pais da noiva e o Lorde, porém, ele só se esqueceu de conhecer a moça com quem iria se casar. Mas isso não é importante, é apenas um casamento de faz de conta mesmo, pensou o Lorde. O dia do casamento aconteceu imediatamente. A cerimônia foi em um grande estilo com muitos convidados presentes. No momento do evento, o Lorde estava tranquilo no altar quando a noiva adentrou a nau da igreja. Findando a cerimônia, o Lorde levantou o véu da noiva a fim de dar o beijo esperado por todos quando viu o quão bela era Agnes. A surpresa daquele lindo rosto o encantou. Agnes, observando que o Lorde se surpreendeu com a imagem dela, sorriu para ele. Os noivos receberam todas as felicitações dos convidados e a festa transcorreu pela noite adentro. Quando todos os convidados se retiraram, Agnes falou ao Lorde: "Bem, já podemos parar de fingir que nos amamos, meu Lorde. Onde é o meu quarto? Preciso descansar um pouco." O Lorde pediu que a conduzissem até ao seu aposento e se dirigiu ao próprio quarto para descansar da noite cansativa. Ao se deitar, custou a dormir porque não conseguia se esquecer da primeira vez que viu o rosto de Agnes. Que mulher bela! Onde estava essa mulher que nunca vi antes? Pensou o Lorde, ainda surpreso pela beleza de sua falsa esposa. Na manhã seguinte, Agnes o aguardou sorridente para ambos tomarem o café juntos, o que Lord Milo gostou muito. Estava acostumado a viver sozinho e ter alguém para compartilhar os momentos era para ele muito bom. Milo resolveu mostrar todo o castelo a Agnes e ambos desfrutaram do prazer da companhia um do outro. Agnes, por sua vez, também se surpreendeu com o seu Lorde, pois percebeu que ele era um homem gentil e divertido, além de muito atraente. Gostava de ouvi-lo contar as histórias vividas no reino. Os dois começaram a nutrir um sentimento especial um pelo outro, mas não ousavam quebrar o acordo nupcial, o qual afirmava que o casamento era só de fachada, não se exigindo a consolidação do ato. Alguns meses após o casamento ter transcorrido, o Lord Milo recebeu a mensagem de Hilda, a mulher pela qual o Lorde sofreu uma grande decepção amorosa no passado. Agnes percebeu que imediatamente ele se tornou distante e pensativo após a leitura da mensagem. Lord Milo conversou abertamente com ela sobre o assunto porque a considerava como uma pessoa amiga e não queria lhe esconder nada. Ela soube então sobre Hilda, a mulher pela qual o Lorde sofreu uma grande decepção amorosa. A mensagem dizia que Hilda estava arrependida de ter trocado o amor do Lorde pelo o de outro homem e implorava o seu perdão. Dizia ainda que sabia que ele estava casado, mas aceitava que se desfizesse do relacionamento conjugal e ficasse com ela. Agnes sentiu que a sua relação com seu doce e gentil Lorde estava ameaçada, mas não disse nada e não sabia o que fazer para impedir que Hilda voltasse a ocupar o coração de seu doce Lorde. Precisava de um plano. Queria mostrar para ele que, apesar de não ter consumado o casamento com o ato sexual, desejava-o muito. Mas como? Refletiu Agnes. Precisava ter uma ideia rapidamente, porque Milo respondeu à mensagem de Hilda, afirmando que naquele fim de semana iria conversar com ela.
Agnes tinha apenas aquela noite para impedir que ele fosse ao seu encontro. À noite, após o jantar, Agnes convidou Milo para tomar umas taças de vinho à luz da maravilhosa lua cheia que despontava no céu no seu jardim particular em frente à varanda de seu quarto, alegando que naquele lugar a visão da lua era mais bonita. Pela primeira vez, Lord Milo entrou no quarto de sua consorte, pois tinha que atravessá-lo para chegar ao jardim. Tudo foi preparado com requinte e carinho. Um braseiro foi aceso e várias garrafas de vinho já estavam à disposição dos dois, para que não tivessem que pedir mais bebidas aos servos. A noite estava linda, digna de um casal apaixonado e, por mais que os dois tentassem disfarçar, o interesse mútuo era sentido em cada palavra e olhar. Agnes lutava com toda a sua capacidade para que não perdesse o seu doce e gentil Lorde. Não o entregaria nas mãos de uma oportunista qualquer que, sabendo que ele estava casado, queria tomá-lo apenas por um capricho feminino. Lutaria com todas as armas necessárias, mas o seu Lorde não iria ver aquela mulher. Lord Milo, desde o primeiro momento que viu Agnes, sentiu-se atraído por ela, mas com o transcorrer dos meses, o seu interesse aumentou a cada dia. Queria tê-la em seus braços e por várias vezes quase a pediu que tornasse o casamento verdadeiro. Esperou ansioso vários dias para ser convidado a passar a noite com Agnes. Agora estava no seu jardim particular, de onde se via nitidamente e se tinha acesso ao leito dela. Ficou confuso entre o desejo por Agnes e a lembrança de um amor não realizado por Hilda. Agnes, percebendo que o semblante de Milo ficava preso em lembranças do passado repentinamente, convidou-o para terminar de beber dentro do quarto com a desculpa de que a noite estava fria. No quarto, Milo ainda se mostrava sério, cheio de recordações. Em um dado momento, Agnes se aproximou dele, acariciou seu rosto e, verdadeiramente tomada por um desejo incontrolável, beijou-o. Milo, dessa forma, saiu da sombra do passado e voltou ao presente, tendo aquela bela mulher em seus braços, coisa que ele desejou por várias noites. A noite foi intensa, de um prazer sem fim para os dois e, por aquelas horas, a lembrança de Hilda não retornou mais à mente de Milo. O dia amanheceu e Agnes se sentia a mulher mais feliz do mundo. Deitada ainda, lembrava-se do momento mágico da noite e tinha certeza que era também amada por seu doce Lorde. Procurou por Milo pelo quarto e não o encontrou. "Meu amor, onde você está?" gritou Agnes, mas não obteve resposta. Levantou-se rapidamente, arrumou-se e saiu do quarto para ver onde ele se encontrava. Quando chegou na sala de refeição do castelo para tomar o café da manhã com o Lorde, como era de costume, o serviçal lhe entregou um bilhete. Lord Milo de Dragon tinha saído cedo para visitar Hilda, como havia combinado. Agnes, ao ler o bilhete informando-lhe que seu doce Lorde não podia deixar de confirmar o que sentia naquele momento por Hilda, chorou. Depois de algumas horas sentindo a dor da perda de seu grande amor, teve condições de se organizar para dar sequência ao combinado no acordo. Fingiria a sua morte para deixar o caminho livre para o seu doce e inesquecível Lorde. Um grupo de serviçais íntimos e fiéis foi previamente separado para executar todo o restante do plano e o anúncio da morte de Agnes foi espalhado pelo reino.
Em uma carruagem que saiu do castelo nas sombras da noite, seguia uma mulher morta, não fisicamente, mas desfalecida pelo amor perdido do seu doce lorde, rumo a um destino já preparado para esse momento. Por dentro, ela ainda chorava a perda do seu amado. Era para apenas fingir que amava o seu lorde e não para amá-lo de fato. Mas não foi possível manter esse acordo. Amava o seu doce lorde e agora deveria sair de sua vida para sempre. Uma propriedade a um dia de distância a cavalo foi adquirida previamente em um reino vizinho. Agnes entrou no seu novo lar e a grande casa, bonita, porém vazia, aumentava-lhe a tristeza de não ter do seu lado aquele que aprendeu a compartilhar a vida e a amar nos últimos meses. Porém, desejava acima de tudo que ele fosse realmente feliz com Hilda e agradecia a Deus por ele ter mudado a sorte de sua família. 3 dias se passaram e o estado abatido de Agnes era visível aos olhos dos serviçais amigos que a acompanharam. Todos faziam o máximo para que ela se alimentasse bem e tivesse um pouco de alegria, mas nada surtia efeito. Agnes permanecia doente e abatida por não comer e nem dormir direito. Os serviçais começaram a se preocupar com o estado de sua senhora. No 4º dia, Agnes resolveu que não sairia da cama, quando ouviu gritos de alegria de seus serviçais, mas não se interessou em saber sobre o assunto. Virou-se para o canto e fechou novamente os olhos. Repentinamente, a porta de seu quarto foi aberta e um homem surgiu nas sombras. Era o seu doce lorde. Ela sorriu sem acreditar na imagem que via. Ele entrou no quarto e falou: "Vim tirar você do estado de morta e trazê-la à vida novamente, meu amor. Levante-se dessa cama, temos uma lua de mel atrasadíssima para colocar em dia." "Mas você não voltou para a Hilda?" perguntou surpresa a Agnes. "Minha querida, como eu lhe avisei no bilhete, tinha que comprovar o que eu sentia pela Hilda depois que te conheci. Queria a certeza de não sentir mais nada por ela. Por isso, saí imediatamente. Deveria ter explicado melhor a minha atitude a você, mas queria me livrar logo da inconveniência de ter Hilda atormentando o nosso relacionamento. Quando voltei, vi que você deu cabo ao nosso acordo. Inclusive, todos estão de luto no nosso reino", riu o Lorde. "Então resolvi que deveria ressuscitá-la. Por isso vim atrás de você, meu amor, cheio de vontade de repetirmos aqueles maravilhosos momentos em que passamos juntos." "Meu doce Lorde", sussurrou Agnes no ouvido dele. Depois, simplesmente o puxou para se deitar do lado dela, dando-lhe um beijo apaixonado.